Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui da Caixa Cultural Fortaleza, onde acontece a Sexta-feira do Cordel Brasileiro, com atrações diversas pelos próximos dias. A feira tem início hoje, com shows a partir das 8 horas da noite. Amanhã também tem mais apresentações musicais. Já no dia 31 acontece a grande festa, com expositores, oficinas e muito mais, seguindo aí até o dia 3 de agosto. E eu conversei com o organizador do evento, Clevison Viana, que deu todos os detalhes pra gente. Vamos acompanhar? Mas olha só, esse é só um dos pontos da edição deste sábado, porque tem muita coisa boa aí. Tem também uma entrevista com o produtor cultural e professor Leomário Muniz, que apresenta aos leitores o seu mais novo livro, Caras e Bocas, 20 anos numa Heriutaba centenária, e o livro Caras e Bocas, 15 anos teatralizando de Heriutaba para o mundo. E ainda Estélio Torquato Lima fala sobre a história do cordel, as mudanças e adaptações do gênero literário e apresenta aos leitores os seus mais recentes livros, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Pequeno Príncipe, Doutor Givago em Cordel, 100 Anos de Solidão, que fazem uma releitura de grandes clássicos. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. A Sexta-feira do Cordel Brasileiro tem início hoje, a partir das 8 horas da noite, com apresentações musicais acontecendo aqui na Caixa Cultural de Fortaleza. Mas o evento continua pelos próximos dias. Afinal de contas, feira tem que ter estandes, venda de folhetos, livros em cordel para disseminar aí essa literatura. Mas para dar os detalhes para a gente, olha só quem é que já está aqui comigo, Clevison Viana, ele que é responsável pela feira. Bem-vindo ao nosso programa, o Papo Literário. Queria que você já começasse falando para a gente sobre essas atrações de hoje à noite. Hoje à noite nós vamos ter Marcelo de Holanda e Matheus Farias, não é? Com o show Brasilidades, e amanhã temos o show nos Passos do Rei Luís, com o Xambim do Arcordeon, ele que é a estrela do filme Légua Tirana, que é a cinebiografia do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Então a feira vai ser no dia 26 e 27 e 31 de julho e 1, 2 e 3 de agosto. A partir do dia 31 de julho, nós vamos ter bancas aqui, barracas com livros, com cordéis, com comidas típicas, com artesanias, e vamos ter shows de declamação, cantorias, vamos ter também artistas diversos se apresentando e oficinas de cordel, de xilogravura e duas grandes palestrantes, professoras da Universidade da Bahia, a professora Edilene Matos, que vem falar sobre o cordel na contemporaneidade, e também a professora Rosilene Melo, que vem falar sobre a tipografia São Francisco, que foi uma das maiores tipografias de literatura de cordel da história. E aí, como que foi pensada essa programação para todos esses dias da feira? A programação ela é bem diversificada e para todos os públicos. Vamos ter também o espaço infantil com o artista JJ Marreiro brincando de desenhar com as crianças para entreter nossos pequenos, e vamos ter momentos inusitados. Você já imaginou um declamador, um mestre da poesia de 90 anos encontrar um jovem declamador de 7 anos de idade, que é o Antony Feitosa? Esse encontro vai acontecer na Sexta-feira do Cordel Brasileiro, quando o mestre paraibano Chico Pedrosa vai encontrar com o jovem poeta cearense Antony Feitosa, de 7 aninhos de idade. Então, vai ser momentos como esse vão tornar a Feira do Cordel Brasileiro realmente uma programação imperdível, imperdível para toda a família, para todos os públicos, porque é livre. Vamos ter também aqui o lendário cantador
Oliveira de Panelas, que vai estar se apresentando ao lado do jovem repentista Guilherme Nobre, primeiro repentista nascido genuinamente em Fortaleza, de 20 e poucos anos, vai estar cantando ao lado desse grande mestre. Então você vê essa preocupação constante na feira de trazer a novidade, de trazer o novo e mostrar o veterano. Ou seja, é um pé na tradição e outro na modernidade o tempo todo. Clebson, e como é que foi pensar também nas atrações, nas pessoas que vão participar, seja ministrando uma oficina, com os shows, né, os expositores, como é que foi feita essa seleção? Pois é, vamos ter cordelistas, mulheres várias, né? A Ilza Bezerra, que vem do Piauí, a Gorete Poetisa, que vem do Maranhão, vamos ter aqui a Rosinha Miguel, que é aqui cearense, vamos ter também a Ivonete Moraes, que é fortalezense, então várias mulheres, a Júlia Oliveira, que é daqui do Maracanaú, então vamos ter várias mulheres cordelistas também, que a gente quer mostrar essa riqueza, essa diversidade do gênero literatura de cordel. E a programação foi pensada dessa forma, de contemplar o máximo de pessoas possíveis. O artista negro, o artista de origem indígena, tá entendendo? Então a gente está pensando numa feira bem diversificada. E aí, tudo gratuito, é só o pessoal chegar, a partir de que hora? É tudo gratuito. Os 2 primeiros dias, 26 e 27 de julho, é na parte da noite, aqui na Caixa Cultural, certo? Mas de 31 de julho até 3 de agosto, a programação começa logo à tarde, às 14 horas, com oficinas, com palestras. Aí, a partir das 17 teremos shows, os recitais, as cantorias e a grande feira de produtos relacionados à literatura de cordel. E aí está todo mundo convidado, independente da idade. Todo mundo convidado, independente da idade, né? E por sinal a gente diz assim, venham todos, venham todos. Há um evento especial, nossa Feira do Cordel, que já é tradicional, música, cordel e repente, artes que encantam a gente, é na Caixa Cultural. E aí nesse clima, né, já fazendo esse convite, com essa declamação, por que não nos contemplar com uma declamação? Pois é, vocês sabiam que Lampião era doutor? Pois eu vou provar nesse poema que Lampião era doutor. Diz assim, doutor Lampião, nas bibocas do sertão, deu-se um caso certo dia, trágico, porém engraçado, curioso em demasia. Tava seu João deitado numa rede acomodado, quando Dona Salomé, com todo jeito e carinho, tentava extrair um espinho que de João furou o pé. Dizia Dona Saló, tenha calma, meu marido, que já tira este peste, não carece de alarido. Enquanto ela futucava, João Molenga então gritava, tô sentindo um ardor, ai, ai, ui, 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 ai, ai, que este acho não sai, vá devagar com andor. E nesse exato momento ia passando o Lampião, que ouvindo a gritaria foi tomar satisfação. E de forma resoluta pergunta então a matuta, pois diga minha senhora, que tá gritaria esta, desse caba da molesta, me responda sem demora. Diz Salomé bem dengosa, sabe o que é, capitão? Foi um espinho que entrou aqui no pé do meu João. Após o intervalo, tem uma entrevista com Leomário Muniz, que apresenta o livro Caras e Bocas, 20 anos numa Heriutaba centenária. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui da Caixa Cultural Fortaleza. O livro Caras e Bocas, 20 anos numa Heriutaba centenária, fala um pouco da história da companhia teatral Caras e Bocas da cidade de Heriutaba e foi lançado neste mês de julho, contando também sobre a sua criação no ano de 2005. A companhia reúne palhaçaria, teatro crítico e arte independente por meio da criação de conteúdo e improviso. E eu conversei com o professor, produtor cultural, artista, multiartista na verdade, Leomário Muniz, que contou um pouco dessa história pra gente. Confira agora no quadro Entrevista.
E eu já estou aqui com ele, Leomário Muniz, que é produtor cultural do Caras e Bocas, Companhia Teatral de Heriotaba, para falar sobre o mais novo livro que celebra aí os 20 anos dessa companhia de teatro, esse grupo, né, que tanto tem levado cultura e arte ao município. Bem-vindo ao nosso programa, o Papo Literário. Eu que agradeço, Soraya. Assim, é uma imensa alegria a gente poder levar, né, a arte, não só nos palcos, né, levando através da arte cênica, mas também transmitindo através dos canais de comunicação, como a TVC. E eu agradeço imensamente o espaço aqui cedido por vocês. Obrigada. E aí eu queria que você começasse contando pra gente sobre o novo livro, né? Eu vi que você trouxe 2, mas o principal, que é esse, é o mais recente, comemorando os 20 anos do grupo, e aí também numa Heriotaba centenária, né? A Heriotaba já fez 100 anos, e qual a relação da cidade com a companhia de teatro de vocês, né? O que é que vocês buscam, por exemplo, trazer muito de essência do que é da cidade para a companhia, para fazer com que ela também conte um pouco da história do povo que mora no município? Com certeza. Como você falou, esse novo livro ele fala dos 20 anos da companhia, né? O primeiro foi dos 15, então esse último é dos 5 últimos anos da companhia. E calhou justamente nessa época dos 100 anos de Heriotaba, né? Foi feita agora dia 25 de setembro de 2023, a Heriotaba fez 100 anos, e a gente fez um trabalho muito legal, que foi uma peça chamada Heriotaba 100 anos, de fulanos, beltranos e cicranos, que era resgatando justamente o nome de pessoas ícones na cidade, pessoas humildes, né? Tirando essa questão, né, de pessoas ricas, pessoas políticas que fazem muito parte da parte literária, dos livros e da história, né, que sempre são lembradas, mas aquelas pessoas que engraxam sapato, que é o coveiro, que vende picolé, que vende café na frente do mercado municipal, essas pessoas são esquecidas. E a gente fez esse trabalho de entrevistas até com muitas pessoas da cidade para relembrar esses nomes. Então, quando a gente fala de Heriotaba 100 anos, de fulanos, beltranos e cicranos, a gente conta mais de 136 nomes de pessoas da Heriotaba que ajudaram a construir essa história centenária, né? Então, a gente fica muito feliz de não ser apenas um grupo de teatro, mas de ser um grupo de teatro que se preocupa com a raiz, se preocupa com o povo, né? Se preocupa com as nossas origens e principalmente com a cultura do nosso município. E aí essas entrevistas estão presentes no livro? Estão presentes no livro, tem o nome de todas essas pessoas que foram entrevistadas, né? Tem no nosso Instagram também, Caras e Bocas, né? Companhia Teatral de Heriotaba, que as pessoas podem ter acesso, né? Tanto as pessoas que foram entrevistadas, como a carreira mesmo, né? O nosso trilhar aí no teatro. E como é que foi reunir, né, 20 anos da companhia em um livro? Porque a gente diz assim, quando você fala em anos, a gente sempre quer colocar um pouquinho de cada coisa. Vocês fizeram os dos 15 anos, mas 20 é pegar um pouco também desses 15, dos últimos 5 anos, e lembrar que nesses últimos 5 anos também tiveram desafios com a pandemia. Exatamente. Porque quando foi até para o lançamento do livro dos 15 anos, foi justamente em 2020. Então, foi bem no ano da pandemia. Então, a gente fez muito restrito, a gente fez um pré-lançamento do livro, e o livro realmente só foi lançado em 2022, né? Que aí terminou a pandemia em 2021, né? Assim, mais ou menos a liberação para a questão de reunir mais pessoas, e o livro só foi lançado em 2022. Nesse período da pandemia, a gente começou a fazer alguns testes virtuais. O que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer algumas entrevistas no TikTok, na plataforma do TikTok, com pessoas que sofreram algum tipo de preconceito ou discriminação. E isso eram pessoas do Brasil e pessoas fora do Brasil também, internacionais. Então eu começava a fazer, junto com os meninos, um trabalho de pesquisa de campo para eles entenderem como era esse sofrimento, o porquê, de onde era que vinha. Por que é que eu estou te falando isso? Porque logo depois surge a primeira peça pós-pandemia, que foi a peça Oração, com H. Oração, está mais do que na hora de uma ação contra o preconceito e a discriminação. Esse era o título principal. Nós temos 4 atores principais no palco, que é uma mulher, um indígena,
um preto e um LGBTQIAPN+. Essas 4 pessoas contam a história do preconceito e da discriminação no mundo. As palavras pejorativas, o porquê, né, o porquê do rosa e do azul, né, para o homem e para a mulher, né, então o porquê da cor de pele, né, porque que é dito isso nas escolas, né, então toda essa história, todo esse resgate, né, do porquê de todas essas expressões foram colocadas meio que didática, porque como eu sou professor também, aí junta a questão do teatrólogo, né, do dramaturgo, com a escrita e por ser professor, e aí a gente tenta mostrar muito de uma maneira didática para que as pessoas entendam de uma linguagem simples, mas numa linguagem forte, para poder realmente mexer um pouco com o emocional das pessoas e elas entenderem o quanto que às vezes é cruel. Umas simples palavras, né, que para a gente pode ser simples, mas para uma pessoa que passa desde quando nasceu, por situações delicadas, o quanto isso pode ferir, né? Então essa foi a primeira grande peça que está relatada no livro, né, agora dos 20 anos, e logo depois a dos 100 anos, que a gente faz essa junção aí dos 20 anos, né, da companhia com os 100 anos do município. E quando foi no lançamento agora, que foi justamente quando a gente fez os 20 anos, que foi agora dia 13 de julho, né, de 2025, a gente fez um resgate com os meninos das principais peças. Então a gente pegou trechos pequenininhos das principais peças que foram feitas ao longo desses 20 anos e a gente colocou no palco para todas as pessoas que estavam assistindo o lançamento e foi uma noite bem especial. Legal. E aí queria que você contasse um pouco da história do grupo, né? Como é que surgiu essa ideia de criar uma companhia de teatro, um grupo de teatro lá na cidade de Heriotaba? No interior do Ceará, surgindo. No interior do mundo, né? Claro. É verdade. Então, assim, a nossa história começou dia 13 de julho de 2005, né? Na época, eu estava trabalhando como assessor de cultura da Secretaria de Cultura do município e eu gostaria de agradecer muito, em memória, ao Dr. Oswaldo Honório Lemos Júnior, que era o prefeito da época, né? Que ele abriu esse espaço para a gente montar uma companhia que realmente ficasse fixa. Eu já trabalhava há muito tempo com arte, porque minha mãe era professora, minha mãe gostava muito dessa questão artística também, tanto é que tem um prêmio dentro da companhia anual, em que a gente entrega o troféu Quitéria Muniz de Arte e Educação, porque ela foi professora por muito tempo no município, aquelas pessoas que se destacaram na cultura da cidade em relação à companhia. Então a gente entrega um troféu simbólico no nome dela, né, para a pessoa também se sentir valorizada naquela participação junto com o grupo. E aí eu tinha uma vontade muito grande de ter esse grupo permanente, porque eu já fazia trabalhos temporários com os meus alunos, né, com outros grupos diversos. E foi quando surgiu essa oportunidade de montar a companhia. E a gente monta, mas a gente nunca imagina até onde a gente vai chegar. Porque, na realidade, de onde a gente iniciou, a gente foi meio que pioneiro na região. E outras companhias surgiram depois da nossa, né? E eu fiquei muito feliz. A gente não tinha essa questão do ser ator, atriz profissional, mas sempre trabalhando naquele objetivo de mostrar um pouco da nossa história, de mostrar um pouco sobre a história da cidade, as pessoas da cidade entenderem o porquê do nome Heriotaba, o porquê do vocábulo, né? Então, a primeira peça que a gente fez foi Herius, a origem de nossa taba, que é mostrando justamente o início do povoado, como foi que iniciou, né, a Fazenda Santa Cruz, para depois se transformar na cidade de Heriotaba, e aí fazer com que os munícipes, através da arte, pudessem entender de uma melhor forma a própria história, né, do seu povo, a própria história da construção do município. Muito bom esse bate-papo, hein? Mas olha só, essa foi só a primeira parte da entrevista com o Leomário Muniz. Os detalhes a gente vai mostrar ainda na próxima edição do Papo Literário, já que ele vai contar também mais do outro livro, o primeiro que foi lançado sobre a Companhia de Teatro Caras e Bocas, do município de Heriotaba. Mas eu vou chamar rapidinho um intervalo e daqui a pouco estaremos de volta falando sobre a mini-biografia do escritor, poeta e pesquisador cordelista Estélio Torquato. Eu volto já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont.
moda festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont, moda festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Caixa Cultural Fortaleza, falando agora sobre Estélio Torquato, ele que estará presente na 6ª edição da Feira do Cordel Brasileiro, que acontece a partir de hoje aqui na Caixa Cultural. Ele conversou com a gente sobre algumas das suas publicações, inclusive, só para vocês terem uma ideia, já são mais de 500 cordéis publicados e alguns deles premiados. Estélio é um pesquisador e doutor nessa área da literatura de cordel. Eu já estou aqui com Estélio Torquato, ele que é pesquisador de cordel, escritor também, e trouxe alguns livros, algumas de suas publicações para falar para a gente, porque ele também é uma das atrações, né? Vai estar aí participando dessa 6ª edição da Feira do Cordel Brasileiro. Então eu queria que você falasse já para a gente como que vai ser essa participação sua. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a pessoa do Cleves pelo convite para mais uma vez participar desse evento importantíssimo, né, que é a Feira do Cordel Brasileiro. Então eu vou apresentar, expor as minhas obras, né, e se houver também espaço, eu devo apresentar um pouco das pesquisas que eu venho fazendo já há uns 10 anos sobre cordel. E aí eu queria que você já apresentasse para a gente algumas das obras que você trouxe para a nossa gravação e que também estarão presentes na feira. Ótimo. Então é o seguinte, primeiro é necessário dizer que a minha entrada no cordel se deu por ser professor. Eu comecei a fazer adaptações de obras literárias para o cordel e essa é a parte mais substantiva da minha obra. Então, um dos últimos trabalhos que eu fiz foi exatamente a adaptação de 100 Anos de Solidão, né? O clássico do Gabriel Garcia Marques. Tenho também aqui, este aqui sim é o mais recente, que é o Dr. Zhivago em cordel. É uma obra de um russo chamado Boris Pasternak, depois virou um clássico do cinema, né? Esse aqui é o carro-chefe da minha produção, que é o Cordel do Pequeno Príncipe, não é? As criançadas e também o público adulto adora essa obra, não é? E finalmente o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que é o clássico do Machado de Assis, ok? E aí, por que você resolveu fazer essas releituras de obras literárias? São clássicos, né? Já conhecidos do grande público, dos leitores, e transformar em cordel? Bom, eu sou professor de literatura já há 30 anos, né? E eu comecei a fazer esse trabalho exatamente para contribuir com o meu trabalho de sala de aula, né? A ideia era atrair os leitores, né? Trazendo versões em cordel, resumidas e tal. Isso deu muito certo, eu jamais pensei em ser cordelista, né? Então eu fiz essas adaptações para a sala de aula, os alunos começaram a pedir emprestados os livros, e acabei publicando o primeiro deles, que foi o Dom Quixote de La Mancha, e desde esse período, que foi 2008, eu já publiquei mais de 500 cordéis, né? A maioria deles de adaptações de obras literárias. E aí isso também reflete na sua pesquisa sobre cordel? Sim, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, lá eu mantenho já há mais de 10 anos um grupo de estudos sobre cordel, que se chama GECAV, que é Grupo de Estudos Cordelista Arievaldo Viana, não é? E nós desenvolvemos trabalhos, o nosso grupo já organizou 4 livros só sobre pesquisa de cordel. Eu sou convidado também para vários encontros, vários eventos. Acabei de vir de Manaus, onde falei sobre a relação do cordel com as redes sociais, né? Então, nesses eventos, além de exibir os meus trabalhos, né, os meus cordéis, eu também sempre tenho um espaço para divulgar também os meus trabalhos de pesquisa. E aí, em sala de aula, né, você estava dizendo que teve um bom retorno com os alunos, eles conseguiram aprender de forma mais simplificada, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de ler clássicos, por exemplo, de Machado de Assis. Sim, eu deixo muito claro que o meu trabalho é uma espécie de antessala, não é uma porta de entrada para os grandes clássicos. Então, esse trabalho que eu faço em sala de aula com o cordel, ele tem um duplo sentido, tanto atrair
os alunos para essas obras literárias, como também difundir o gênero poético, que é um gênero que só no Brasil já tem cerca de 200 anos, né? Então, principalmente quando vou a outros estados, não é muito interessante falar sobre cordel, que são pessoas que não conhecem, não é? Em Manaus, por exemplo, eu fui aplaudidíssimo, não é? Adoraram esse contato primeiro com o cordel, e muitos pegaram meus contatos e já tenho, a partir desse encontro, feito pontes com outros pesquisadores. Inclusive o cordel ele vem passando por uma evolução, né, ao longo dos anos. Ele tinha aquele formato quadradinho que ainda existe, é o tradicional, mas agora vocês já trazem ele com esse modelo de livro, com uma outra leitura. Bom, é importante você trazer essa questão porque a gente já deixa claro que aquele livrinho pequenininho, aquele se chama folheto e é um suporte, uma maneira de publicar o cordel, que é o gênero poético que está dentro do livrinho. Então, quando você tem um livro desse, você tem o cordel, mas não tem o folheto, né? O suporte aqui é o livro, né? O cordel mudou sem mudar, né? Ele modifica na periferia, né? Então você tem, por exemplo, novos produtos que nasceram desse consórcio com as redes sociais. Você hoje tem o cordel animado, que é uma forma de cordel que mistura tanto o audiovisual, né? A trilha sonora, mas a essência da poesia popular, ela se perpetua nesses novos modelos, nesses novos formatos. E aí, como que as pessoas fazem para adquirir os teus livros? Bom, é muito fácil. Primeiro, nós temos eventos como este aqui, não é? Que é um momento interessantíssimo desse contato com com o público, não é? Mas pode me procurar também pelas redes sociais, Prof. Stélio, né? Tanto o meu Instagram como também meu Facebook. Pode me procurar também pelo meu e-mail, né? E aí eu tenho enviado cordéis para o mundo todo, né? Quando tiverem lá uma residência em Marte, também para lá eu irei mandar. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Lembrando que começa hoje a 6ª edição da Feira do Cordel Brasileiro, aqui na Caixa Cultural Fortaleza, com shows a partir das 8 horas da noite. Amanhã, a partir das 7 horas. A entrada é franca, mas é necessário chegar com um pouquinho de antecedência, tá? A feira continua aí pelos próximos dias, começando no dia 31 de julho, com expositores, outras apresentações e também oficinas, seguindo até o dia 3 de agosto, a partir das 4h30 da tarde. Feito o convite, a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!